Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nós estamos vivendo em tempos de vitória. Louvado seja Deus, porque nós cremos na libertação que Jesus, aleluia, foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Louvado seja Deus que nos libertou de uma vez por todas do pecado. Por isso, nós sempre estamos dizendo que o pecado já morreu e nós vamos compreender isso dentro da palavra. Você que tem inscrito no nosso canal, que tem gostado dos nossos estudos, louvado seja Deus, continue se inscrevendo no canal, deixando o seu like, louvado seja Deus, porque é mais uma mensagem, mais uma revelação da graça. Estamos vivendo o novo de Deus, o novo tempo de Deus, chamado da graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu estou com a Bíblia aqui, irmãos. Nova tradução da linguagem de hoje. Então, está aqui a Bíblia, louvado seja o nome santo do Senhor, e nós vamos estudar com ela hoje, né? Louvado seja Deus. Então, o tema desta mensagem é que já ressuscitamos com Cristo. É difícil entender essa linguagem, né, irmão? Mas está escrito na Bíblia. Já ressuscitamos. Aí você vai dizer, mas como que nós ressuscitamos se nós ainda não morremos? Aí está, louvado seja o nome santo do Senhor, é o início para a nossa compreensão da palavra de Deus. Então nós vamos abrir com todo mundo junto a palavra do Senhor. Glória a Deus, na carta do apóstolo desconhecido. Louvado seja Deus, 99% indica que foi Paulo, né? Mas vamos lá. Capítulo 9 de aos Hebreus, verso de número 26. Presta atenção. Nós estamos dando aqui a introdução, né, da mensagem, capítulo 9, verso 26, que diz assim, vamos ler o 25 para nós entender o 26, né? O grande sacerdote entrava todos os anos no lugar santíssimo, isso quando o templo estava em pé, ou quando o tabernáculo, na época lá dos reis, enfim, estava em pé, louvado seja Deus. Então, muito bem, o grande sacerdote entrava todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de animais, porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Tá vendo? Versículo 26. Se fosse assim, Jesus teria que sofrer
muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim. Você está entendendo? Os tempos estão chegando ao fim. Então parece aqui que o comentarista, o escritor, eles aguardavam o fim de alguma coisa. Está chegando o fim para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Então, muito bem. A Bíblia diz que nem sacrifício de touro, nem de ovelhas e nem de bodes pôde tirar pecado, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nesses últimos dias, porque o fim já é chegado, para tirar o pecado, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Então está aí a palavra do Senhor. Jesus, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, tirou o pecado. Amém? Está aí a palavra do Senhor. Vamos continuar. Hebreus capítulo 10, aí do lado, verso 9 ao 12. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios, está vendo que se fazia no tabernáculo. Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Então, os sacrifícios como ovelhas, bodes, louvado seja Deus, não pôde, louvado seja o nome santo do Senhor, perdoar ninguém. Mas Deus trocou todo esse antigo sacrifício e pôs no lugar o sacrifício de Cristo. Versículo 10. E por Jesus Cristo fez o que Deus quis. Nós somos purificados. Sabe o que é purificados? Nós somos purificados, aleluia, do pecado, pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Então tá aí, irmão. A palavra de Deus, ela está revelando que o pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. No livro de Zacarias, capítulo de número 3, glória a Deus, capítulo 3 de Zacarias, versículo de número 9. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Vou gravar nela um nome, e num só dia tirarei o pecado desse país. Então está aqui. Deus prometeu, através do profeta Zacarias, que tiraria o pecado dessa terra. Aleluia. Ou desse país.
em um só dia. Glória a Deus, o pecado já foi tirado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos comigo. Glória a Deus. Primeiro, todo mundo conhece esse versículo de cor e salteado. Louvado seja o nome santo do Senhor. João capítulo 1, verso 29. João Batista, ou Batista, louvado o batizador do povo de Israel, o batismo do povo de Israel de arrependimento era para os judeus. Amém? Então está lá escrito, versículo 29 do capítulo 1 de João. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Tirou ou não tirou? Você que é leitor da Escritura, você decide. Glória a Deus, mas a palavra de Deus está dizendo, afirmando que ele tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. O mundo de então, louvado seja Deus. Sabemos que ali, louvado seja Deus, havia uma transgressão da parte de Israel, da parte dos judeus, louvado seja Deus, da lei de Moisés. Então a lei é boa, a lei é divina, mas o homem transgrediu a lei e os mandamentos. E agora o juízo vem sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre a cidade santa. Deus envia o seu filho e eles não aceitam. Então, Mateus, Lucas, São Marcos, Lucas e João e toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse pertence ao povo de Israel, pertence ao povo judeu. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui o estudo. Colossenses. Abre a Bíblia aí comigo. Colossenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, verso de número 13. Olha aí que coisa boa. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos. Por causa dos seus pecados, porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou. Dá para entender isso? Deus me ressuscitou. Deus nos ressuscitou. Dá para entender isso? Aleluia. Louvado seja Deus. Junto com Cristo. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou após a sua morte no terceiro dia. Louvado seja Deus. Assim como Deus ressuscitou o seu Filho, Deus também nos ressuscitou em Cristo. O nosso espírito estava mortos, nosso espírito estava tudo morto. Aleluia. Só a carne que estava viva. Mas quando nós aceitamos a fé, automaticamente, louvado seja Deus, esse sacrifício feito na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, testelestai, louvado seja o nome santo do Senhor, eu passo a ser livre do pecado, louvado que outrora, louvado seja Deus, era cobrado de mim. Louvado seja Deus. A Bíblia revela, já vamos ler daqui a pouco,
que ele a cravou na cruz. Então, o pecado que outrora, louvado seja Deus, era acusador sobre a minha vida, não da lei, porque eu sou gentil, não sou judeu, é os judeus bíblicos, né, do tempo bíblico, louvado seja Deus, mas sim, gentios, louvado seja Deus, não havia a lei de Moisés para mim, não havia nenhuma condenação da lei contra mim, porque eu não sou judeu. A lei foi dada para o povo de Israel, para os judeus. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia é lei, é o Pentateuco para os judeus. Não tem nada lá para mim. Louvado seja o nome, porque eu sou gentil, irmãos. Glória a Deus. Mas, como Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou-nos, Deus nos ressuscitou com Cristo, porque a salvação não é mediante a lei não pôde salvar ninguém, nem Moisés, ninguém. A salvação é por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos continuar aqui. Estava mortos espiritual, mas quando ele deu o brado na cruz, automaticamente nos ressuscitou. Agora o nosso espírito não está morto. O nosso espírito agora está vivo em Cristo. É por isso que Paulo, muitos não entendem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu espírito agora está vivo, porque ele ressuscitou. Glória a Deus. Que maravilha. Estávamos espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não judeus e não tinham a lei, quer dizer, nós não tínhamos lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os vossos pecados, já foi perdoado, irmãos. Não tem mais o pecado sobre aqueles que crêem em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na cruz do Calvário. Deus, aleluia, tirou o antigo sacrifício e colocou Cristo, o seu sacrifício, no lugar de todos aqueles, louvado seja Deus, e nos libertou, aleluia, da escravidão, da prisão do pecado. Deu para entender? Vamos lá, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus, versículo 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos. Regulamentos. Olha, presta atenção. Israel tinha 613 mandamentos, cheio de regulamentos. Israel andava, os judeus de Israel andavam sobrecarregados, oprimidos, louvado pela lei, não conseguiam obedecer, louvado seja Deus, a lei gerava morte, eram apredejados, louvado quando erravam, sem misericórdia, porque a lei é boa, mas o homem humano é falho e não conseguia obedecer à lei de Moisés. E é por isso que Cristo se manifestou, aleluia, para nos libertar do pecado, irmão. Você não acredita nisso? Você acha que eu preciso estar jejuando? Eu preciso, louvado seja Deus, de estar fazendo os rudimentos, louvado seja Deus, está fazendo todos os regulamentos da lei de Moisés para poder ter os pecados perdoados? Não preciso. Jesus, eu creio, ele já fez isso por mim lá na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja Deus. Você tem que crer assim também. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos continuar.
Glória a Deus. Ele, aleluia, anulou a conta da nossa dívida com o seu regulamento e que nós éramos obrigados a obedecer. Está vendo? Está aí Paulo dizendo, louvado seja Deus, era obrigado a obedecer esses regulamentos. Glória a Deus. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. Olha aí, irmãos. Pregando na cruz. Aleluia. Que coisa tremenda. Então, aleluia, o pecado já foi anulado. Cristo já nos libertou. Independente de todas as coisas que pode acontecer na minha vida. Ainda que alguém, louvado seja Deus, aponta o dedo para nós, louvado seja Deus, ainda que alguém venha nos acusar, Jesus já nos libertou de toda a condenação. Aleluia, nem o mal vai nos suceder, porque Cristo já nos libertou. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Então glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar. Capítulo 7 de Romano capítulo 7, verso de número 6. Agora, porém, estamos livres da lei. Ele estava falando aos judeus, que Paulo era judeu. Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova. Dá para entender isso? De maneira nova. Segundo o Espírito. Sabe o que é segundo o Espírito? O Espírito que agora está vivo porque Cristo foi ressuscitado com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele. O meu espírito precisa jejuar. Me diga, quando eu jejuo na carne, as obras que eu faço na minha carne não agradam a Deus. Por isso nós vamos servir a Deus de uma maneira nova, em espírito está aqui. E não da maneira antiga. Está entendendo? Segundo a letra, a lei de Moisés. Muito bem, vamos continuar, porque tá gostoso. Está muito bom esta palavra. Glória a Deus. Leiamos agora Romanos capítulo de número, glória a Deus, 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, do 1 ao 6. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, está entendendo o mistério? O Espírito de vida. Agora o meu espírito não está mais morto. Muitas das vezes o homem sem Deus, aleluia, louvado, sem Deus no mundo, o espírito está morto. Mas quando ele crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 9 a seguir. Muito bem, versículo de número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado. Da lei do pecado e da morte. Tá bom? Nos livrou, estamos livres da lei. Do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza na carne, está entendendo? A lei não podia. Louvado seja Deus. Eles queriam se justificar porque eram circuncidados na carne. Batiam no peito de enjoo tantas vezes por semana. Obras, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a lei não conseguia justificar ninguém pela fraqueza na carne. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e nos diz a respeito do pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha aí. A fim de que exigia da lei que se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas o que vivem segundo o Espírito inclina para as coisas do Espírito. Que coisa tremenda. Vamos continuar, capítulo 10 de Romanos, verso 4. Olha aí. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu. Deus, aleluia, glória a Deus, tirou todos os sacrifícios e colocou Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justificação daqueles que crê. Não é mais por obra, não é mais por nada que você faça, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. Os pregadores não querem pregar sem o véu. Eles querem pregar Josué, eles querem pregar Moisés, eles querem pregar o livro do profeta Jeremias, eles querem pregar louvado seja Deus Daniel na cova dos leões, eles querem pregar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esquece de falar de Cristo. Cristo já nos libertou, irmão. Louvado seja Deus, não precisa fazer essas campanhas para libertar do pecado, não, é só crer em Jesus, está liberto. Não precisa, louvado seja Deus, essas campanhas da prosperidade. Estamos reinando em Cristo. Aí você vai falar, meu querido, reinando em Cristo. Presta atenção comigo aqui. Depois que ele disse que estava consumado, aleluia, louvado seja Deus, ele disse isso na Santa Ceia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santa Ceia dos judeus. Eu vou tirar aqui a palavra santa, porque a palavra santa, quem colocou, foi o sistema religioso. Porque na Bíblia está escrito Páscoa. Está escrito Ceia do Senhor, não Santa Ceia. Está entendendo? Está na Bíblia. É a palavra de Deus. Se você não leu ainda, então leia aí que você vai entender. Então ele disse, tudo que ele fez na Santa Ceia, ele estava revelando aos seus que quando ele morreria, tudo isso ia acontecer. Haveria, louvado seja Deus, uma, glória a Deus, transição da lei para a nova aliança que era no seu sangue, que ia ser derramado na cruz do Calvário. Então está aí a palavra do Senhor, para a justiça daquele que crê. Agora nós vamos ler o último versículo, para nós entendermos o erro que ensinaram para nós na igreja. Mateus capítulo 11.
verso 28. O que você aprendeu nesse texto aqui? 28, Mateus 28. Capítulo 10, capítulo 11, verso 28. No período de transição, já estava chegando a hora, louvado seja Deus, Jesus já estava prestes a passar pela cruz, o sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre ele. Agora ele começa a clamar ao povo de Israel: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e carregados de suas pesadas cargas. A lei, 613 mandamentos, era pesada a carga da lei. Louvado seja, e Jesus está convidando: vinde a mim, vinde receber um novo espírito, vinde servir, aleluia, dentro da nova maneira de viver. A graça está chegando, o reino do céu está no meio de vós. Está entendendo o mistério? E eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês são leve. Está entendendo o mistério? Não tem mandamento pesado. Jesus já te libertou, irmão. Ele estava falando, os oprimidos pela lei, eram judeus. Meu querido, fique com essa palavra, que Deus te abençoe e que fale melhor em cada coração. Fique na graça do Senhor.